Bom dia, a paz do Senhor a todos. Bom, dando continuidade, né, ao ciclo de escola dominical, nesse período da pandemia. Então, a gente vai ver hoje, no livro de Mateus, que eu fico junto com Marcos, com Antônio Teixeira e Gilson, na escola dominical do Novo Testamento, né? Na escola bíblica. Então, a gente vai ver hoje alguns sermões que contemplam o livro de Mateus e a gente vai verificar os ensinamentos desses sermões para os dias de hoje. Muita gente pode ter a visão de que os sermões, alguns não são aplicáveis mais hoje, ou eles eram para a época e não mais para hoje, mas a gente pode identificar que realmente a gente pode e deve utilizá-los, que foi uma forma perene que Deus deixou, que Jesus, quando veio aqui, né, deixou para a gente, ok? Então, a gente vai iniciar aqui falando sobre os sermões. Só uma introdução básica do livro de Mateus, que ele faz parte de um dos 4 evangelhos. Inclusive, ele é o primeiro dos evangelhos sinóticos, que na outra vez eu falei sobre os sinóticos aqui, para a gente. Então, ele é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. E ele foi escrito voltado para os judeus. Sempre falando para, no caso, mostrar aos judeus que realmente que o Messias era Jesus. Porque, como a gente sabe, Jesus basicamente, ele foi impelido pelos próprios judeus. Os que realmente deviam recebê-lo e acreditar nele, eles foram, no caso, repeliam Jesus, não acreditavam que Jesus era o Messias, né? Então, só uma visão básica do livro, só para a gente contextualizar esses sermões que a gente vai ver hoje, de uma forma bem panorâmica. Então, ele faz parte dos evangelhos sinóticos. Mateus, como eu falei até em outra escola dominical aqui, ele era publicano, ele era cobrador de impostos. Então, era tido aquela figura totalmente descrente da sociedade e praticamente meio que desonesta, que trabalhava tirando do povo para enriquecer os cofres do governo, né? Era essa a visão que tinham de Mateus. E imagina, uma pessoa dessa ter sido convocada para virar um dos 12 apóstolos de Cristo. Então, de início, até a credibilidade de quem estava vendo Mateus, aquele que ficava ali na porta da cidade cobrando impostos. Então, até de início, foi algo surreal, né? O livro foi escrito entre 60 a 70 depois de Cristo, em Antioquia. O alvo, como eu já tinha falado, foram os judeus. E o versículo-chave que eu queria que a gente lesse está em Mateus 28, 18 a 20. Então, eu gostaria que vocês abrissem para me acompanhar, que basicamente fala o motivo maior do livro de Mateus, certo? Então, a grande comissão. Comissão
Os humanos são acostumados a ver. E era isso que Mateus queria passar através do evangelho dele. Mostrar que não era aquele reinado físico, aquele reinado que os judeus estavam esperando, mas tinha algo bem maior, algo bem mais complexo. Então, como utilizar os sermões hoje? Nós vamos nos ater a apenas 3 sermões, certo? A gente já está mais à frente nos slides. Poderia passar, a gente está, acho que uns 2 slides à frente da visão panorâmica. A gente já está em como utilizar os sermões de hoje. Que é para o pessoal de casa estar acompanhando a gente, né? Deixa eles atualizarem aqui. O que eu estou vendo aqui na frente é o que o pessoal está vendo em casa, não é isso? Pronto, então está em visão panorâmica. A gente já está em como utilizar os sermões de hoje. Enquanto eles vão atualizando lá, a nossa equipe ali da retaguarda está atualizando para o pessoal de casa acompanhar. Então, a gente vai falar de 3 sermões específicos. Bem antes. Esse aí, tá certo, tá certo. Como utilizar os sermões de hoje, certo? Então, são os sermões da montanha, o sermão do discipulado e o sermão dos reinos de Deus. Mateus, ele fala em 5 sermões, sendo que a gente hoje só vai se ater a esses 3, tá certo? Então, primeiro, os sermões da montanha. Esse primeiro foi quando Jesus ele falou de como deveria ser as pessoas que realmente estavam procurando ele. Então, tá lá, vamos ler aqui rapidinho, Mateus 5, de 1 a 12. São as bem-aventuranças, certo? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem de todo mal contra vós. Então, esse aí, até o 11, são as bem-aventuranças. E Mateus encerra dizendo: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, ele já está retomando ao Velho Testamento, ele já está citando lá, fazendo... porque ele voltou, falou desses profetas. Mateus, ele tinha que usar o Velho Testamento, porque ele estava pregando aos judeus. Então, ele tinha que se reportar ao Velho Testamento, porque os judeus, a única coisa que eles tinham naquele momento era a lei. Era o Velho Testamento. A gente tem a graça de ter o Velho e o Novo. Eles só tinham o Velho, não é isso? Então, por isso que Mateus se reportou. Como ele estava se dirigindo aos judeus, ele tinha que usar algo que os judeus realmente tivessem convicção, tivessem crença. Então, esse sermão ele é muito interessante, porque muitas vezes o versículo 3 mesmo, os humildes de espírito. Esse humilde de espírito não quer dizer aquela pessoa que é sempre assim humilde, passiva, tranquila, acredita em tudo. Ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que são os humildes o quê? Que realmente entendem a soberania de Deus na nossa vida.
São aqueles humildes que dizem, eu não consigo nada sem Deus. Então, essa é a humildade que Mateus está se referindo. É a humildade espiritual. Eu não sou nada sem Deus. Sem Ele, eu não vou ter a vida eterna. Então, se submeter a vida a Deus, submeter a nossa vida a Deus, é essa humildade que Mateus está querendo falar. No versículo 4, os que choram, que serão consolados. Esse chorar não é o chorar que ele está falando pelos problemas da vida. Porque quando a gente tem um problema, a gente passa por aperto, de repente a gente chora, a gente sente, certo? A gente sente por uma família que perdeu um ente querido, a gente sente por uma família que está passando problema. Mas o chorar que ele está falando aqui são aqueles que choram pelos pecados do mundo. São aqueles que veem como o mundo está, como o pecado está presente no mundo e sente e chora, certo? Vocês lembram quando o Jeremias, o profeta chorão, que ele chorava pelo povo. E ele chorava sentindo, porque o povo estava cego, o povo não queria entender. Então, viria o quê? Toda aquela revelação viria em cima do povo. Então, é isso que Mateus está querendo dizer, que os que choram serão consolados, e serão consolados quando? Na segunda vinda de Cristo. E também os que choram pelos próprios pecados. Porque quando a gente sente, a gente tem realmente a revelação de Cristo, a gente tem consciência dos nossos pecados, a gente tem consciência dos nossos erros, a gente quer melhorar, a gente quer mudar e a gente não consegue. Então, vem esse choro de buscar sempre o melhor para a gente espiritualmente, de buscar a santificação, que não é o ser santo, o não ser pecado, mas buscar o quê? Ser o mais próximo do que Cristo deixou para a gente, né? Os mansos herdarão a terra. Aí muita gente acha, eu sou manso, eu não brigo com ninguém, eu sou calma, eu sou tranquila. Essa mansidão que Mateus está se referindo aqui, são aqueles que realmente cuidam da palavra. Que quando vem algo que confronte a palavra, eles reagem como um leão. Que reagem o quê? Quando a gente está aqui no momento que a gente está defendendo a palavra, que a gente está mostrando como Cristo deixou na palavra, como deve ser o nosso comportamento, então a gente está agindo como leão. É a gente não passar a mão na cabeça dos pecados, nem dos nossos e nem daquelas pessoas que vêm a nós, que a gente pode admoestar, que a gente pode aconselhar. Então, é isso. São esses mansos que está se referindo. E por que Mateus falou isso? Porque os fariseus, eles eram muito orgulhosos, certo? E também eram muito severos. Os fariseus, porque tinham conhecimento da lei, se achavam superior, achavam que podia fazer tudo. Então, eram muito rígidos, como eles foram com Jesus. Então, esse tipo de pessoa realmente não será bem-aventurada. Os que têm fome e sede de justiça. Como disse um escritor americano, e ele biógrafo também, Gamaliel Bradford, eles têm uma sede que nenhum riacho terreno pode saciar, uma fome que precisa ser alimentada em Cristo, senão morrem. Então, essa é a fome e a sede de justiça que Mateus estava se referindo. São aquelas pessoas que realmente procuram agir com integridade, com honestidade, realmente, tanto na igreja como na sociedade, que realmente age de forma como Deus quer, de forma íntegra, porque é muito fácil a gente conhecer a palavra, a gente conhecer como Deus quer que a gente haja e não agir. E quando a gente fala em integridade, realmente são nas nossas ações, nas nossas atitudes, tanto na igreja como na vida secular, no nosso trabalho, na nossa família. A gente realmente tem que agir com honestidade. A gente, na empresa, tem as normas, a gente tem que seguir as normas. Tem as leis, tem as regras. O brasileiro gosta de dar aquele jeitinho brasileiro, que é, no caso, para se sair bem.
mas esses não serão bem-aventurados. E a gente sabe que quando a gente quer dar um jeitinho brasileiro, quer burlar, sei lá, uma norma, uma legislação mais na frente, a gente é pego. Como Jesus dizia, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Então, realmente, a gente tem que agir de acordo com a lei, de acordo com as normas vigentes, né? Os misericordiosos, no versículo 7, Mateus fala que os misericordiosos alcançarão a misericórdia. Em relação à misericórdia, Deus teve misericórdia de nós, o povo, tá certo? Ele foi misericordioso, porque se ele não tivesse sido, a gente já teria sido consumido há muito tempo, até pelos nossos pecados. Então, veio Jesus, que nos ajudou, tá certo? Nosso advogado perante ao Pai. Então, a mesma coisa, Mateus nos pede, para a gente ser misericordioso também com os necessitados, com os que vivem ao nosso redor. E essa misericórdia é amar, apesar de tudo que fizerem com a gente. Mesmo quando a gente acha que tal pessoa não mereça a misericórdia da gente, certo? Mas a gente deve, porque é semelhante ao que foi perguntado, né, a Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar? 70 vezes 7. Então, a mesma coisa, a misericórdia, certo? A gente deve ter misericórdia, como diz lá a oração do Pai Nosso. Perdoai nossos pecados, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, a mesma coisa aqui. Nós devemos ser misericordiosos, porque Deus é misericordioso com a gente. Então, nós seremos bem-aventurados. Os limpos de coração. Mateus quem quis dizer que, realmente, aqueles limpos de coração que têm pensamento puro, no caso, ações. Não quer dizer, minha gente, que a gente... De vez em quando a gente tem aqueles pensamentos que, misericórdia, certo? Pensamentos desejando mal a alguém, querendo fazer mal, certo? Pensamento de fazer algo que não agrade a Deus, ou a gente termina fazendo, certo? Mas, a partir do momento que a gente reconhece, epa, errei, que a gente pede perdão a Deus, realmente, a gente está sendo o quê? Limpo de coração. Porque Jesus está ali, nos limpando a cada momento. Então, é dessa forma que Mateus colocou, os limpos de coração, que verão a eternidade, né? Os pacificadores. O que foi que Mateus quis dizer com isso, certo? Os pacificadores são aquelas pessoas que realmente querem manter um ambiente, o quê? Tranquilo. Agora, sempre usando o quê? A palavra, sempre agindo de acordo com a palavra. É aquela história, faça o certo, mesmo que os outros façam o errado. Quando a gente faz o certo, muitas vezes a gente é injuriado. A gente é taxado de quê? Ó, para aí. Só quer ser o certinho. Mas a questão não é só quer ser o certo. A questão é que a gente anda pela palavra. Então, a gente tem que agir como tal. A gente tem que buscar seguir dessa forma para que a gente seguindo esses passos, nós sejamos bem-aventurados. Outro dia, eu estava lendo aí umas frases que circulam aí na internet, né? Obrigada. E que diz que mesmo que hoje em dia, certo? O errado, para algumas pessoas, o errado é o certo. E o certo é o errado. É isso que a gente vê atualmente. Atualmente, a gente vê a sociedade, muitas pessoas da sociedade agindo totalmente de encontro, totalmente desconecto do que a palavra fala, tá certo? A gente vê tanto em relação a atitudes como em relação a situações que querem que a gente aceite o errado. E se a gente não aceitar, nós somos o quê? Insanos, nós somos idiotas, certo? Tratam a gente de querer ser o diferente, de querer ser o quadrado, mas não é assim.
Se a palavra de Deus diz que tem que ser dessa forma, a gente tem que agir dessa forma. E aqui diz que bem-aventurado, certo? No caso, os limpos de coração e os pacificadores. Porque podem ser injuriados, mas mesmo assim a gente vai receber o quê? As bem-aventuranças de quem? De Deus. É melhor a gente ser chamado de quadrado e agir como Deus quer e receber e ser bem-aventurado do que agir como o mundo quer e perder a comunhão e as bem-aventuranças de Deus. Porque tudo isso aqui que a gente vive aqui no mundo é passageiro. A nossa vida, eu tenho mais de 40 anos, não vou entrar no detalhe de idade, né? Mas eu fico me lembrando o quê? Quando eu tinha, 10 anos, 11 anos, ainda fico me lembrando na rua, brincando de pular corda, andando de bicicleta, sem precisar ter responsabilidade com nada. E hoje, já estou com mais de 40 anos, e a gente fica olhando, a vida passou no sopro. Então, o que é que realmente eu fiz até hoje? A gente vê coisas que a gente queria ter feito diferente, certo? Queria que fosse melhor. Eu tenho certeza que se eu tivesse o conhecimento da palavra de Deus que eu tenho hoje, muitas coisas eu teria feito diferente, muitas coisas. E tenho certeza que hoje eu teria, como se diz, a minha colheita na minha vida seria diferente. Mas nunca é tarde. Nunca é tarde para a gente mudar, certo? Enquanto a gente está aqui, Deus está aí nos orientando, nos alertando diariamente. E os versículos 10 e 11 falam em relação à perseguição. Primeiro, os perseguidos, porque falam da justiça, certo? E os perseguidos porque seguem a Cristo. Hoje em dia a gente vê, graças a Deus a gente vive num país que a gente pode estar aqui cultuando, falando da palavra de Deus, lendo a Bíblia, mas tem países que não, que são realmente perseguidos por causa de Cristo. E isso, eles que são perseguidos por causa de Cristo, realmente eles são o quê? Bem-aventurados. A gente fica imaginando como o versículo lá ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A gente não sabe quem vai ser convertido, quem não vai, quem foi escolhido, quem não foi, mas o quê? A partir do momento que essas pessoas estão por aí, em certos locais, elas estão o quê? Vulneráveis à perseguição, elas são vulneráveis até à morte, que a gente já viu. Quantos missionários, na atualidade, evangelistas, foram assassinados porque estavam pregando a palavra. Então, realmente, a perseguição existe, mas eles têm aqui a palavra de Deus que eles serão que eles foram bem-aventurados, os que já faleceram, e os que estão aí na ativa, certo? São bem-aventurados. Isso a gente traz para a gente também, porque eu tenho certeza que em certos momentos, quando a gente está falando de Cristo para alguém, a gente pode ser perseguido. Tem pessoas que chegou até a ser demitida do trabalho, porque foi descoberto ou sabia que ela era evangélica. Ela não estava nem pregando no trabalho, mas por perseguição, então o gestor foi e demitiu, porque não gosta de evangélico. Tem, no caso, gestores que também não gostam de contratar pessoas evangélicas. Porque se vier para cá, vai querer ficar pregando, vai querer isso, vai querer ficar aquilo. Então, realmente, nós somos perseguidos de uma forma muito velada, mas aqui no país há essa perseguição, né? Dando continuidade, o próximo sermão é o sermão do discipulado, que ele está lá em Mateus 10, 5 a 23. Eu não vou ler todos esses versículos, tá certo? Mas o interessante é a gente ver, pelo menos, o início da orientação que Jesus deu
no momento que escolheu. No capítulo 10, aí Mateus narra que Jesus chamou, aí ele nomeia do versículo 1 até o versículo 4, ele está lá falando, certo? Nomeando os apóstolos, certo? E a autoridade que Jesus deu. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir, né? E para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Aí eles falam, Mateus narra aí o nome dos 12 apóstolos, e depois eu quero que a gente leia 2 versículos desse capítulo 10, que é o 5 e o 16. O 5, ele diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. E o 16: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, aqui ele deu deu uma ordem e deu uma orientação. Aí o interessante é que vocês podem me perguntar: por que não tomei rumos aos gentios, nem entrei nos samaritanos, se também a palavra também é voltada para gentios e para samaritanos? Nesse primeiro momento, Jesus queria que a prioridade fossem os judeus. Então, primeiro preguem aos judeus, depois partam para os gentios. Foi isso que Jesus queria. E o versículo 16 diz: cuidado, envio para o meio de lobos. Ou seja, nós somos ovelhas, os que estavam sendo enviados. Envio para o meio de lobos. Então, o lobo faz o quê? Ataca as ovelhas. Então, os apóstolos teriam que ter muito cuidado. Iam sofrer injúrias, iam sofrer perseguições, tá? Iam realmente estar ali no covil de ameaças. Porém, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. É interessante que aqui ele usou a serpente como prudente e não da forma negativa. A serpente, quando ela vai bem, como se diz, discreta, certo? Antes de atacar, ou quando ela está assim, se deslocando, ela é muito discreta, ela procura o máximo não chamar a atenção, e muito devagar. E simples como as pombas, ou seja, tranquilo, de uma forma que seja dinâmica, que seja, como se diz, que chegue, porém, de uma forma muito tranquila. O animal, o pombo, ele é muito tranquilo. Ele não faz... Assim, basicamente, é muito dócil, certo? E se assusta facilmente. Então, deu essas orientações. A gente trazendo para o mundo de hoje, certo? Nós, atualmente, somos os apóstolos de Cristo. Nós estamos aqui para semear, para propagar a palavra. E, realmente, o mundo está cheio de lobos, muitos lobos, principalmente aqueles lobos que estão no meio da gente, que estão desvirtuando a palavra. Então, a gente deve ter muito cuidado aonde a gente vai, como a gente prega, o que a gente escuta, porque tem muitos lobos no meio da gente. E a gente deve, aonde a gente for, a gente realmente deve ser manso, cauteloso e saber o momento de dar o bote, como a serpente faz. E o que é o momento de dar o bote? É o momento de pregar a palavra. E como pregar a palavra? Pregar a palavra de uma forma muito tranquila e sempre pedir orientação a Deus quando for falar. Mesmo que seja, pegue a gente assim de surpresa e é o momento de evangelizar. Mesmo que seja uma oraçãozinha de 1 minuto, Senhor, me usa, porque agora é o momento. E a gente pode evangelizar, não precisa ser aquele evangelismo de 1 hora, de 2 horas, mas de 5 minutos, é o momento em que Deus nos usa. Então, a gente é que deve ter essa atenção, certo?
Outro e um interessante é que os apóstolos, certo? Quando foram escolhidos aqui nesse sermão, ele volta. Aqui eu trouxe também esse versículo 28, capítulo 28, 19 e 20, remetendo ao nosso texto que a gente viu no início da lição, certo? Que foi a abertura. O próximo sermão é o sermão do reino dos céus, que está lá em Mateus 13, 1 a 23. Alguma dúvida, pessoal, aqui? Alguma pergunta? Posso continuar? Ok. Em relação ao sermão dos reinos dos céus, que está lá em Mateus 13, 1 a 23, certo? Eu também não vou ler tudo, certo? Eu vou... esse sermão, ele é 1 a 23, sendo que ele é dividido em duas partes. Do versículo 4 ao 9, ele fala da parábola, certo? Que é aquela parábola que a gente conhece muito, que é da semente, que foi semeada na rocha, no terreno com pouca terra, tá certo? A gente vai entender aqui melhorzinho. Então, do 4 ao 9 é a palavra, e do 10 ao 23, Jesus explica a parábola, tá? Então, eu vou ler apenas do 4 ao 9, que é o que a gente vai se ater aqui. E eu vou explicando, vocês já vão entender do 10 a 23, que é a explicação da parábola. Então, do 4 ao 9. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, ou seja, secou-se e morreu, né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, ou seja, essa também não deu frutos, né? Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa foi a parábola. E parábola, muita gente não entendeu. Então, Jesus, do 10 ao 23, foi explicar, né? Então, eu fiz aqui um resuminho, certo? O semeador, quando ele falou que alguém estava semeando, ele não falou, ele só falou o semeador. Então, o semeador, Jesus, os apóstolos, os discípulos e os pregadores. Nós somos atualmente os semeadores. Nós estamos aqui para semear a palavra que Jesus deixou. E qual é a semente? O que é que a gente vai plantar? A mensagem do reino, a mensagem da vida eterna, certo? E quem é a terra? São as pessoas que ouvem a mensagem. Então, existem. Vocês podem ver que teve a parte que caiu no solo rochoso, não tinha terra nenhuma. Aquela que tinha pouca terra e aquela que tinha um terreno fértil, tá? Então, a gente vai entender. Então, à beira do caminho, comidas. A primeira caiu à beira do caminho e foram comidas pelos pássaros. Então, a gente pregou, a gente plantou, sendo que caiu à beira do caminho, não tinha terra nenhuma, os pássaros vieram. Quem é o pássaro? O quê? Satanás. Então, veio e impediu até que aquela palavra desse continuidade. Então, ele roubou a palavra nesse primeiro momento. O segundo momento, sobre a rocha e com pouca terra. Ou seja, ela chegou até a germinar, mas veio o sol e secou. Ou seja, aquelas pessoas que escutam a palavra,
ficam em êxtase. Eita, coisa boa, tá? Muitas vezes é num momento de louvor, numa pregação, e vai lá, eu aceito, fica feliz, tá, não sei o que lá. Porém, aquilo é só superficial. Não foi realmente aquela mudança, certo? Não foi algo realmente profundo. Então, como foi superficial, aí, no caso, vem o mundo, certo? Não há arrependimento de pecado, de fato. É mais aquela coisa de emoção. Não é realmente de, Senhor, realmente, eu reconheço como eu sou falho, eu reconheço a minha pequenez. Não há esse reconhecimento dos pecados. Não há. Acha que é aquele negócio, pronto, eu aceitei, eu estou feliz, eu agora sou cristão. E não é assim. É aquela conversão bem superficial, que não há, de fato, a conversão, tá? E o terceiro foi terra infestada por espinhos. Germinou, mas os espinhos sufocaram. Ou seja, aquela pessoa que realmente escutou a palavra, começou a seguir as palavras, começou a seguir a palavra, porém, começou a ir para a igreja, começou a ter uma visão diferente, mas não se esqueceu do mundo. Ainda ficou com o pé no mundo. E as coisas do mundo foram maiores do que realmente a busca dela por Deus. Então, ela não conseguiu se afastar do pecado e do que o mundo oferece para ela ou para ele. Então, se afastou, deixou a palavra. Isso pode acontecer. A pessoa, depois de 5 anos de igreja, sim, se desviou. Depois de 10 anos de igreja, sim, se desviou. Isso não tem tempo, tá? Mas, realmente, a gente vê que foi aquele grupo de pessoas que realmente os espinhos sufocaram. Porque muitas vezes a gente pode achar, os espinhos sufocaram, então chegou a vir para a igreja umas 2 vezes, 3 e deixou. Não. É aquela pessoa mesmo que chegou a conviver, certo, com a palavra, mas o mundo falou mais alto. Ou as coisas do mundo. Tá? Que tinha, a gente pode até ver pessoas que, de lares evangélicos, nasceu na palavra e se desvia, tá certo? Se desvia dos caminhos do Senhor. Então, tá nesse grupo aí, infestada por espinhos. E o último grupo são aquelas pessoas que realmente deram resultado. A terra fértil, a terra boa. Aí o interessante é que deu colheitas, produziram a 100, a 60, a 30 hectares. O que quer dizer isso? Quando diz a produção, é o quê? A gente pegando o exemplo daqueles evangelistas, daqueles pastores, dos missionários, tá certo? Bem conhecidos. A gente pode falar aqui, até peguei o nome de uns, Paulo, certo? Charles Spurgeon, John Piper, né? Lutero, pastor Marcelo mesmo, pastor Mateus aqui com a gente, tá certo? Então, alguém pregou para eles, certo? Alguém, uma pessoa pegou para eles, tá? A palavra ali foi plantada. E essas pessoas saíram o quê? Pregando para outras pessoas. E muitas dessas que escutaram as palavras deles também saíram pregando para outros. Então, é isso que o texto está querendo dizer, que a colheita foi dessa forma. Porque recebeu a palavra e saiu multiplicando para outros. É aquele efeito manada, que vai, certo? E a palavra sai aí sendo pregada. Não é específico para mim, tá certo? Que a colheita, que eu que estou produzindo 100, 60, 30, não. É como a palavra está sendo multiplicada. Quando a gente vê Paulo mesmo, Paulo saiu naquelas viagens missionárias dele, do Ocidente para o Oriente. Então, vejam a quantidade de igrejas que ele, no caso, plantou, certo? E o resultado dessas igrejas hoje.
Então, isso realmente é quando planta numa boa terra. E nós que estamos aqui hoje, nós estamos nesse grupo aqui, Boa Terra, que nós realmente estamos escutando a palavra e devemos o quê? Propagar. A gente faz parte desses grupos de 100, de 60, de 30 e por aí vai, certo? Então, eu encerro o último slide, que embora Mateus tenha escrito aos cristãos judeus, seu evangelho também é um livro que apresenta valores práticos para a igreja e para nosso tempo, certo? É um livro de prática de evangelismo, isso, porque a gente está vivendo isso. Nós, que somos a boa terra, temos que evangelizar. É uma ordenança, ide, tá certo? E pregai por todas as nações. Isso não quer dizer que toda a humanidade vai se converter. Não, não é isso. Que toda a humanidade vai aceitar a Cristo. A gente não sabe quem vai aceitar e quem não vai. Então, a gente tem que pregar. É um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Todas essas 3 parábolas, esses 3 sermões que eu compartilhei com vocês hoje, é mostrando o quê? Focada no quê? Na vida eterna. Focada no que a gente deve fazer para chegar no... Como se diz? Não sei se a gente vai alcançar a segunda vinda, se não vai, mas que a gente alcance a vida eterna. Então, tudo isso no caso que a gente deve fazer. Um livro que apresenta o reino vindouro como herança aos filhos de Deus e um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Então, tudo que a gente precisa está na Bíblia. Quando a gente pensa, a minha vida, eu preciso estar lendo livros de autoajuda, que é para poder me orientar. Você não precisa, a autoajuda está aqui. Vocês vejam como as bem-aventuranças, elas falam muita coisa. Os frutos do Espírito também, a partir do momento que a gente realmente aceita Deus, reconhece nossos pecados, então os frutos do Espírito, no caso, eles fluem, no caso, automaticamente, porque é Deus que dá através do Espírito Santo. Não é a gente. A gente não tem condições de fabricar um fruto do Espírito. Ele é fornecido por Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Então, essa é a mensagem. Terminei no horário bom, né? 11h30. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, compartilhar com vocês hoje. Que realmente nós sejamos a boa terra. E a gente não pare de compartilhar essa palavra. A gente não precisa sair daqui para a Grécia, daqui para Roma, daqui para a Ásia, para a África, certo? Isso é dom de Deus. Deus escolhe, Deus coloca no coração para quem deve ir, tá? Então, vamos orar para a gente encerrar aqui agora. Senhor, obrigada, meu Pai, pela Tua palavra, Senhor, pela Tua orientação, Senhor. Que realmente, Senhor Deus, a gente possa ser usado por Ti, cada vez mais, Senhor. Usado por Ti, para levar a Tua palavra, Senhor, a gente for, Senhor Deus. Que realmente a gente possa agir, Senhor, com honestidade, com integridade, Senhor. Que as pessoas possam nos ver, Senhor. Possam Te ver através de nós, Senhor. Nos usa, Senhor. Eu sei que é muita arrogância, Senhor. Eu estou pedindo isso, Senhor, mas eu sei que Tu podes... No caso, nos mudar, Senhor. Nos molda, Senhor. Nos muda, Senhor, para que realmente o mundo possa Te ver através de nós, de nossas atitudes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço e Te agradeço. E principalmente porque Tu nos escolheste, Senhor, que isso foi o maior privilégio, Senhor. Privilégio imensurável, que a gente não tem noção disso, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém.